Apocalipse está se cumprindo, você não percebeu, ninguém viu, mas eu vou te contar. Então se inscreve no canal, pega sua cadeira, senta aí. Vamos começar lendo Apocalipse 12, versículo 17 e versículo 18. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Prestem atenção, isso está acontecendo agora. A serpente está usando de um país chamado China, que não tem livre acesso ao mar. A China, apesar de ser banhada pelo Oceano Pacífico, na verdade não é de forma direta. Ela é banhada principalmente pelo Mar da China Meridional ao sul e o Mar da China Oriental ao leste. Quem tem acesso ao mar aberto do Oceano Pacífico, na verdade, é Taiwan e Japão. E quando a Bíblia diz que o dragão se pôs na areia do mar, nada mais é que a China vai conquistar Taiwan e Japão. Exatamente. E quando a China conquistar Taiwan e Japão, o dragão olhará finalmente o mar aberto do Oceano Pacífico. E é disso que se trata quando fala o dragão se pôs na areia do mar. É a China tomando o território de Taiwan e Japão. Só que essa tomada de território não vai ser simples. Nós veremos algo rápido e preciso, com estratégia perfeita, com material bélico de quinta, de sexta e talvez sétima geração, com operações feitas por ar, terra e mar. E é nesse momento que uma população mundial aterrorizada pelos fatos, diante de uma tomada de território absurdamente terrível, em que a China toma Taiwan e Japão para si, temem também pelo seu modo de vida. Todos temem pela sua paz. O mundo virou uma incerteza da noite para o dia. Então a população vai clamar pelo quê? Por proteção, por garantias de que estarão seguros. E o ambiente perfeito para o surgimento da besta que emerge do mar chegou. Agora vamos ler Apocalipse 13, versículo 1 e versículo 2. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como de leão. E o dragão lhe deu seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Vamos falar um pouco sobre os chifres. São as organizações mundiais que visam construir o nosso dia a dia. Elas visam derrubar o cristianismo, a família. Só que elas não fazem isso sozinho. Fazem isso por meio de investimento em pequenas ONGs e projetos ao redor do mundo. Então vai lá uma organização mundial travestida de bom samaritano que investe em pequenas ONGs, os seus diademas, para que elas façam o serviço sujo. Que digam ao mundo que não, o patriarcado é algo obsoleto. Sobre isso nós estaremos falando sobre os 10 chifres em outro vídeo. Nós falaremos das cabeças da besta. O que seriam as 7 cabeças da besta? Nada mais do que 7 blocos políticos, econômicos e militares. Entendam, hoje existem mais de 190 países do nosso globo terrestre. É impossível conseguir harmonizá-los, todos eles em uma só voz. Mas, a partir do momento que estão em bloco e concordam em obedecer aquilo que o líder definir, o anticristo conseguirá administrar o mundo todo. Bastará que ele emita uma ordem, uma lei, e o líder de cada bloco a aplicará rigidamente, pois o país que não se aplicar a essas normas será jogado para fora dele e dominado. Então não haverá escapatória. Em primeiro lugar, a União Africana, conhecida como UA. Essa organização reúne 55 países
da África, que atua como sucessora da Organização da Unidade Africana, OUA, desde 2002. A segunda cabeça é formada pela Liga Árabe, ou Liga dos Estados Árabes, fundada em 1945, com sede no Cairo, Egito, incluindo 22 membros do norte da África e Oriente Médio. A terceira cabeça é a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional, criada em 1985, representada por 8 países membros desde 2007, Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. E no quarto bloco, a quarta cabeça, temos a América Latina. Lembrando que a América Latina já é um laboratório há mais de 3 décadas. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi formado em 26 de março de 1991. Posterior a isso, temos a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. Foi criada em 23 de maio de 2008. Quando a América Latina se unir de fato, se unirá em torno de uma nova bandeira, provavelmente algo parecido com a URSAL, acrônimo para União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Porém, a hipótese da bandeira URSAL, neste momento, não é uma certeza absoluta. A única coisa que é certeza é que haverá a união na América Latina, sendo que a União Africana, a Liga Árabe, a Índia juntamente com alguns países da Ásia e a América do Sul formarão a parte semelhante ao leopardo. Chegamos à quinta cabeça, o quinto bloco. E para quem acreditava que a União Soviética havia chegado ao fim, surpresa, ela só estava em stand-by. A Rússia, apesar de ser aliada da China, não ficará de braços cruzados, pois o berço da desinformação vai agir e vai se fortalecer, aumentando seus territórios. Veremos algo parecido com a antiga União Soviética, pois este bloco será formado pelo leste europeu juntamente com a Rússia. Lembrando que na palavra está escrito, e os seus pés como os de urso. O símbolo russo é justamente um urso. Mas a Rússia não é a única cabeça que representa os pés de urso. Os pés de urso também são representados pela sexta cabeça, a União Europeia, que vem sendo o berço dos testes para formar blocos econômicos, sociais, culturais, políticos e militares. Uma lei aprovada pelo Conselho da União Europeia tem que ser seguida por todos os países membros. Uma clara violação da soberania de cada país, porém aceita cegamente com a condição de que um país irá proteger o outro. É o que faz eles se unirem. Um laboratório perfeito para a vinda do anticristo, para conseguir firmar os blocos que serão usados pelo anticristo. E por fim, a sétima cabeça, a mais importante, aquela que será a boca do leão. Em Apocalipse 13, no versículo 2, ela é citada dessa forma, e a sua boca como a de leão. Este bloco será a cabeça mais poderosa da besta, tanto politicamente, quanto militarmente, quanto economicamente. Ele irá do Panamá até a Groenlândia, incluindo Estados Unidos e Canadá. Também farão parte Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Estes países são conhecidos por formar a Anglosfera, que são países anglo-saxões. E há um motivo para este bloco ser chamado como a boca do leão. Vamos lembrar que os países de língua inglesa têm origem na Inglaterra. E historicamente há um rei Ricardo Coração de Leão. Este rei tentou conquistar a cidade santa de Jerusalém. Pessoalmente marchou com seus exércitos tentando vencer Saladino. Em 1191, o rei Ricardo Coração de Leão ficou a apenas 20 quilômetros da cidade santa. Em 1192, ele chegou a avistar a cidade, mas chegou à conclusão que não conseguiria dominá-la, mesmo que a conquistasse. Então, fechou um acordo com Saladino de livre passagem para os cristãos que ali iriam proclamar a sua fé na cidade de Jerusalém. As pessoas que quisessem fazer esse caminho teriam livre passagem.
Uma curiosidade sobre esse bloco: existe a possibilidade deste bloco não aceitar a população da América Central, porém não abrirá mão do território da América Central. Não sabemos que tipo de conflitos podem acontecer para que esta região da América Central seja dominado pelos países de língua inglesa. E, neste momento, o país de Israel está praticamente isolado. Israel fica no meio de todo esse movimento. Logicamente, faremos um vídeo a respeito.